Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Paysandu empata novamente na Série B. Ontem lá em Manaus, Amazonas 1, Paysandu 1. O Papão prossegue na zona de rebaixamento da Série B e tem seu próximo desafio na competição daqui a uma semana lá em Campinas contra a equipe do Guarani, que também não vem bem das pernas. Então no vídeo de hoje vamos analisar como foi esse duelo lá em Manaus. Meu nome é César Marinho, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem o meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, eu sempre interajo com vocês nos comentários e é bem legal. Assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje. Vamos começar agora a análise de Amazonas 1, Paysandu 1. Para analisar, eu já disse na introdução a situação difícil do Paysandu na Série B, eu vou falar isso novamente durante o vídeo, mas para analisar esse jogo, eu tenho que também mencionar alguns acontecimentos, alguns fatos que estão acontecendo nesse time do Paysandu ao longo desse Campeonato Brasileiro. Percebam, eu disse ao longo do Campeonato Brasileiro, porque as rodadas já estão indo. Já foi a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, as rodadas estão indo. Então, está ainda no começo, mas já não está tão no começo assim, porque o Paysandu precisa reagir logo. Então, no vídeo, vamos abordar algumas questões que estão me incomodando este time do Paysandu, que no jogo de ontem ficaram bem explícitas para mim. Vamos começar com a expulsão. Novamente um jogador do Paysandu expulso. Isso é inacreditável. E novamente expulso por uma irresponsabilidade do jogador. Como o Edilson ele foi irresponsável, o Christopher ontem foi irresponsável. Vamos lá. Foi uma expulsão que acabou não interferindo no placar do jogo, porque faltavam 2 minutos e meio para acabar a partida. Também um jogador do Amazonas foi expulso, ficou elas por elas, mas acabou não prejudicando o Paysandu, mas foi de muita irresponsabilidade. Porque se esse lance tivesse acontecido no primeiro tempo, ou quem sabe até os 30 minutos, 35 minutos do segundo tempo, o Amazonas ficaria com o jogador a menos. Por quê? O jogador do Amazonas tinha cartão amarelo, ele retarda a cobrança de lateral, ele tomaria o segundo amarelo e seria expulso. Acabou. Morria, aí o Paysandu ficaria ainda um bom tempo com o jogador a mais. Mas não, o Cristo vai lá e dá uma cotovelada no cara. Ou seja, o jogador do Amazonas, ele toma o segundo amarelo porque a cotovelada não retarda a ação anti-jogo que ele fez, então ele é expulso também, com 2 amarelos, e o Cristo toma o cartão vermelho direto. Mas outra expulsão do jogador do Paysandu de maneira irresponsável, prejudicando o Paysandu. Se não prejudicou no jogo, como eu disse, faltava pouco para o jogo terminar, poderia prejudicar. Porque se essa expulsão, se esse lance tivesse acontecido antes, o Paysandu teria um jogador a mais, finalmente, né? Um jogador a mais para jogar numa partida da Série B. Mas não, o Cristo foi lá, deu uma cotovelada no cara, o Cristo tinha acabado de entrar no jogo, bola fora do lance, nem estava em jogo, estava lá na lateral, foi lá, deu uma cotovelada no jogador do Amazonas e acabou sendo expulso. Isso aí é extremamente prejudicial, isso aí a diretoria tem que cobrar, tem que ficar em cima para ver o que está acontecendo. Não é possível os jogadores do Paysandu entrarem tão pilhados assim, de tanta reclamação, que a gente vai falar isso no vídeo, porque eu falei, a gente vai analisar o jogo, a gente tem que analisar alguns acontecimentos também na Série B. De tantos jogadores entrarem pilhados na partida, alguns deles, inclusive membros da comissão técnica também, se essa pilha toda se refletisse num bom futebol, o Paysandu seria líder. O Paysandu seria líder. Mas não, vejo muita reclamação, questionamento, briga, roda em cima do árbitro e não vence o jogo. E não vem jogo e tem as expulsões de maneira irresponsável, como o Cristo foi e como o Edilson foi. O Edilson estava sendo o melhor do jogo contra a equipe do Goiás no último jogo e também foi expulso de uma maneira irresponsável. Indo para o jogo em si, vou trazer um campinho para a gente fazer as análises individuais e tem coisa para a gente falar dessas análises individuais, viu? Tem bastante coisa para a gente falar. Foi um jogo, primeiro tempo, vamos começar pelo primeiro tempo, bem fraco tecnicamente. Que primeiro tempo ruim. O Paysandu sofre o gol, muitas poucas jogadas bem trabalhadas. Eu vi um Juninho tentando articular mais a partida. Eu gostei do primeiro tempo do Juninho, eu gostei da movimentação, gostei do passe, ele até está melhorando essa questão de passe. É uma coisa que eu sempre cobrei, sempre questionei dele, mas ele melhorou, ele vem melhorando, melhor dizendo, ele foi bem nessa questão. Então é um meio campista que está dando uma mobilidade boa para o ataque da equipe do Paysandu. Só que o Paysandu acaba sofrendo gol onde não merecia.
Tá? O Paysandu também não merecia estar vencendo a partida, mas não merecia perder. E o gol do Paysandu, que desorganização defensiva monstruosa da equipe do Paysandu novamente. A bola estava no campo de ataque do Paysandu, o Amazonas recupera em 2 segundos. Em 2 segundos, se você piscar 2 segundos, coçar o olho, você já, quando abrir o olho, já viu o jogador do Amazonas na cara do Matheus Nogueira. Uma desorganização tremenda, que já acontecia essa desorganização no Campeonato Paraense. Mas no Campeonato Paraense, 95% das equipes são muito fracas. É um campeonato muito frágil tecnicamente. Então o atacante chegava na cara do Matheus Nogueira, perdia o gol. Aconteceu isso com o Águia. Aquele jogo do Bragantino de Learte 2 vezes perdeu o gol na cara do Matheus Nogueira. Então dava para passar o pano assim despercebido, né? Ah, não aconteceu o gol, beleza. Por isso que o Paysandu se manteve com uma defesa, a melhor defesa do Brasil, diziam, né? Porque não tomava gol, mas era campeonato paraense. Quando jogou com o Juventude na Série A, que é um time da Série A, tomou 3 gols, 2 marcando em alta, destruturada a defesa. Gilberto deitou e rolou e é um grande finalizador, por isso está disputando a Série A do Futebol Nacional e fez os gols no Paysandu. E a Série B é bem superior ao Campeonato Paraense. É por isso que sofre gols. E foi de uma desatenção tremenda. O Paysandu, no meu entender, não sou técnico, longe disso, o Edson sabe muito mais que eu, mas no meu entender, o Paysandu está numa situação do campeonato que ainda não venceu, tem que jogar com inteligência. É muito legal falar, o Paysandu vai jogar de maneira ofensiva, vai ser um time para ataque, vai ser um time que vai atacar a todo momento, marcar em alta. É muito legal falar isso. Mas no momento, precisa de inteligência. Contra o Goiás, quando ainda já estava 10 contra 10, porque depois o Gava foi expulso da equipe do Goiás, o Edson coloca 3 atacantes, no lugar de colocar um meio-campista, que poderia até ser do Christopher, para ajudar mais na marcação e ter uma saída de jogo. Então o Paysandu jogou com 3 atacantes, jogou com 2 meio-campistas, porque tinha um jogador expulso e sem nenhum meio de articulação. É questão de jogar com inteligência, é entender o cenário, a situação do campeonato está difícil. Estamos vencendo, vamos abaixar um pouco a bola, a casinha, vamos nos fechar aqui. Isso eu analisei no jogo do Goiás. Eu acho que em certos momentos aconteceu também contra o Amazonas. Essa questão de querer marcar em cima, querer recuperar a bola e não recuperava. Não recuperava a bola no sentido de recuperar a bola e causar perigo ao adversário. Ou seja, a possibilidade de você sofrer um dano, como sofreu no gol do Amazonas, era maior do que você causar um dano contra o adversário. E foi isso que aconteceu. O gol do Amazonas, uma bagunça defensiva. E quando eu digo bagunça defensiva, não só dos 2 zagueiros. Não é nem questão dos 2 zagueiros. É o meio campo permitiu uma partida muito fraca também do Vilela, que poderia fazer esse cão de guarda. Uma partida fraca na marcação do Vilela. E Vilela caiu de produção, tem caído. Ele estava bem na temporada, mas é aquela coisa. O Campeonato Paraense, vamos ver a Série B. Mas ele tem caído de produção. E não só dos 2 zagueiros, também, novamente, o Quintana perdendo na velocidade, que também a velocidade não é a força dele. Então você tá com os 2 zagueiros, que também são os 2 zagueiros um pouco mais pesados, sofrendo bola nas costas contra o atacante leve, aí complicou. Aí complica e o Amazonas faz 1-0 quando não merecia, porque o jogo merecia realmente esse empate. Esse empate acho que foi justo. Foi justo. O Paysandu não merecia vencer, o Amazonas também não merecia vencer. Mas o Paysandu chega ao gol salvador da derrota no último lance do primeiro tempo, o gol do Wesley Garcia. Esse Garcia eu falei do Juninho, Wesley Garcia que também foi bem na partida, principalmente quando atuou pela direita. Wesley Garcia, ele tem jogado pela esquerda, porque o Juan Ribeiro faz a ponta direita, nem tanto como ponta, jogando mais na área, mas faz o lado direito, e o Nicolas como centroavante. Só que tem um problema. Ao meu ver, o Wesley Garcia na direita rende mais do que na esquerda. E na esquerda tem um outro problema. É o Kevin. Já não tinha ido bem contra o Goiás, não foi bem ontem. O Wesley Garcia não tem um apoio de qualidade, como na direita tem com o Edilson, não com o Léo Pereira. Léo Pereira também até hoje não disse que veio no Paysandu. Outra partida bem ruim do Léo Pereira, vou falar nisso. Mas, principalmente na parte ofensiva. No segundo tempo ele se estabilizou um pouquinho melhor na parte defensiva, mas na parte ofensiva, bem fraco. Com o Edilson na direita, que hoje o Edilson é o melhor lateral do Paysandu, embora fez aquela bobagem, aquela responsabilidade contra o Goiás, mas ele estava sendo um dos grandes destaques, ele fez uma grande assistência pro Nicolas.
Então você colocar o Wesley Garcia na dele, que é pelo lado direito, não que em algum momento ele possa jogar na esquerda, não é isso. Lá em Bragança, por exemplo, quando o Bragantino jogou pela esquerda e acabou com o jogo. Mas jogando ele pela direita, com o Edilson, que hoje é o melhor lateral do Paysandu, pode dar jogo. É saber aproveitar as características dos seus jogadores da melhor maneira possível. O Paysandu não tem um elenco qualificado. Eu também não acho que seja um elenco de zona de rebaixamento, não. É um elenco que dá para sair dessa zona de rebaixamento. É um elenco que dá sim para jogar bola. Mas a situação do Paysandu hoje, com vários desempenhos individuais de jogadores bem abaixo, é uma situação complicada. Então, você tem que pegar quem está te dando o resultado e deixar ele jogar na posição que ele gosta, que ele rende mais. É isso. Para mim, é isso. Aí, o que isso acontece? Uma variação tática que o Paysandu não tem. É um grande problema do Paysandu. Esse 4-3-3 do Paysandu, com as mesmas jogadas, é manjado. É manjado, o adversário estuda, observa e vê como marcar a equipe do Paysandu. É o Wesley Garcia que está arrebentando? Coloca dois Wesley Garcia. O Juan Ribeiro não está muito bem? Então deixa ele de lado. O Jean Dias não está entrando muito bem? Então marca só um com um. O Edinho não está fazendo também uma grande Série B? Ok, vou marcar dois. Vou marcar em cima de quem está rendendo, que é o Wesley Garcia. Vinícius Leite, nem se fala, entrou muito mal contra a equipe do... Hoje não entrou, enfim, não jogou, mas entrou muito mal também contra a equipe do Goiás, uma substituição que eu não teria feito, como eu disse, teria reforçado o meio campo. Então, essa falta de variação tática me preocupa muito do Paysandu, que torna a equipe do Paysandu previsível. Então, o Paysandu é uma equipe previsível, com alguns jogadores, principalmente ataque, que estão com baixo desempenho. Aí, complica demais. Então o Paysandu precisaria tentar surpreender o adversário, uma mudança tática, uma variação tática, jogar num 4-4-2 que seja, ou o Paysandu, sei lá, tem 7 zagueiros no seu elenco à disposição, mete um 3-5-2, enfim, tenta mudar alguma coisa, um 3-4-3, enfim, não sei, não sou o técnico, não sou eu que tenho que sugerir isso. O que eu penso é que precisa fazer uma variação tática a equipe do Paysandu, porque tá uma equipe previsível. Como eu disse, o Paysandu tem um elenco que, para mim, não é para ficar em zona de rebaixamento, não é para brigar pelo acesso também não, como a diretoria e o Elison disseram em dezembro, vai brigar pelo acesso. Esse elenco não briga pelo acesso, não tem chance de brigar pelo acesso. Você vê os outros concorrentes, vamos dizer concorrentes brigando pelo acesso, é um outro nível, não é que nem do Paysandu, mas também não é para estar nessa zona de rebaixamento não. A zona de rebaixamento é uma vergonha que o Paysandu tá. Não venceu nenhuma partida ainda, não conseguiu vencer ninguém. Então, é uma vergonha o que acontece com o Paysandu nessa Série B e a reação tem que começar, né? A reação tem que começar, o Paysandu tem que mudar seu estilo de jogo, tem que mudar a maneira de jogo, tem que mudar as ações. Não é todo momento que você vai conseguir marcar em linha alta, seu time é estruturado atrás. Então, é extremamente complicado, não a situação do campeonato em si, porque a diferença para sair do zona de rebaixamento é pequena, mas tem que começar a vencer. Eu entendi quando o Hélio Antes dá o discurso dele e falar, o Paysandu não tá... o Mirassol está mais acostumado com a Série B, o Sport, o América, o Guarani, a Chapecoense. São times que estão mais tempo na Série B, o Paysandu feito da Série C. Gente, mas isso não pode ser justificativa para não vencer o jogo, porque senão complicou. Senão não vai vencer ninguém. Porque o Amazonas está acostumado a jogar a Série B e o Paysandu não venceu também. Ah, vai pegar o Guarani fora, o Guarani está acostumado a jogar a Série B. Aí depois é o América Mineiro em casa. A América está acostumado a disputar a Série B, tem maior investimento e vai brigar pelo acesso. O América Mineiro vai brigar pelo acesso. Aí depois joga contra o Sport fora de casa. Mesmo discurso. Mais investimento, vai brigar pelo acesso e está acostumado a jogar a Série B. Vai vencer quem, então? Com esse discurso não vence ninguém, não. Aí vai complicar bastante. E dá para vencer. Dava para ter vencido o Avaí, dava até para ter vencido o Goiás, que é um time que vai brigar pelo acesso, e para mim, eu acho que o Goiás vai subir. Tô gravando esse vídeo, o Goiás está até goleando nesse momento, 3-0 o Botafogo de Ribeirão Preto. Dava para vencer o Botafogo de Ribeirão Preto em casa, dava para vencer o Avaí. Inclusive nesses dois confrontos o Paysandu era o favorito, mas também teve jogador expulso, inacreditavelmente, né? O Paysandu, jogador expulso, já teve 4 jogadores expulsos na competição, na verdade, quase não, 5, né? 5. Se você considerar o Val Soares, tem que considerar, no banco de reservas ele também foi expulso. Ou seja, é um time extremamente indisciplinado e eu não sei o que passa na cabeça dos jogadores, porque todas as expulsões foram ok. Todas as expulsões, não foi uma expulsão injusta, não. Todas as expulsões foram ok, foram corretas. Então, enfim, uma situação que se complica no segundo tempo, antes pra gente ir pro campinho logo fazer as análises individuais. Tecnicamente, a partida continuou
bem fraca, só que o Paysandu conseguiu ter umas ações melhores em campo. O Paysandu tentou também atacar. Não foi um time que foi pior que seu adversário. Não foi. O Paysandu não foi pior que o Amazonas. Mas, pela situação que tá, tinha que mostrar um outro futebol para sair com a vitória lá de Manaus. Porque dava para vencer a equipe do Amazonas. Mas não venceu. E eu vou trazer agora o campinho para a gente continuar fazendo análise tática, como também fazer análises individuais dos atletas. O Paysandu foi a campo com o Matheus Nogueira, que fez uma grande defesa no primeiro tempo. Na linha defensiva, Léo Pereira, Quintana, Maia e Kevin. Dois laterais sofríveis do Paysandu. Dois. O Léo Pereira ainda não se encontrou nesse time do Paysandu. O Edilson faz falta sim. É o melhor lateral do Paysandu, surpreendentemente. Ele vem bem. Foi responsável pela expulsão, mas ele vem bem. É o melhor lateral, uma boa válvula de escape pelo lado direito do Paysandu. E o Paysandu não tem lateral esquerdo, né, gente? Não tem lateral esquerdo. Eu acho inadmissível o Paysandu entrar numa Série B sem lateral esquerdo. Da posição só tem o Kevin, que o rendimento muito abaixo, muito fraco. Aí entrou o Brian no lugar dele, que é lateral direito, mas tá jogando na esquerda, mas também não tem o pé esquerdo, mas mesmo assim tem um desempenho melhor que o Kevin. A zaga, Quintana e Maia, atuação razoável para os dois. Teve a questão do gol, como eu disse, eu não coloco a culpa só na zaga, mas a zaga bem exposta, espaçado. O gol do Amazonas, não tirando o mérito aqui do Amazonas, que teve muito mérito nessa jogada, mas não dá, né, Paysandu? Tomar um gol desse jeito, em 2 segundos o jogador do Amazonas sai na cara do goleiro, meio campo vendo, zaga, é complicado. No meio campo, Vilela, João Vieira e Juninho, uma partida bem abaixo do Vilela, não gostei da participação do Vilela. João Vieira alternou muito na partida, uma atuação razoável, depois foi substituído pelo Fraga. E o Juninho, que principalmente no primeiro tempo eu gostei, no segundo tempo acho que ele caiu um pouco, mas no primeiro tempo eu gostei, para entrar o Christoph e fazer a bobagem de ser expulso, né? No ataque, Wesley Garcia, Juan Ribeiro e Nicolas. O Wesley saiu para a entrada do Jean, o Juan Ribeiro, que não fez uma partida, entrada do Gabriel e o Nicolas. Desse ataque, eu já falei do Wesley Garcia com vocês, né? Que eu queria ver o Wesley Garcia na direita. Como eu disse, você tem que pegar o jogador que está melhor, com melhor desempenho técnico da sua equipe e deixar ele jogar onde ele quiser. Que lá ele vai ter o maior rendimento. E ele, ao lado do Edilson, pode fazer uma dobradinha bem boa, ainda mais se tiver o apoio do meia, do Juninho, por exemplo, pode dar, ou até do Robinho se voltar, que o Robinho ataca muito por esse meio pela direita, pode fazer um tridente interessante para a equipe do Paysandu. O lado esquerdo é preocupante. O lado direito do Paysandu não me preocupa tanto quanto o lado esquerdo. O lado esquerdo do Paysandu é uma coisa bem complicada, porque quem joga nesse lado esquerdo foi titular ao longo da temporada é o Jean Dias, que faz uma péssima Série B, né? O Jean Dias não faz uma boa temporada, e nem quando ele entra consegue dar uma outra movimentação no jogo. Quando o Goiás não entrou tão bem, ontem entrou faltando pouco tempo, tentou alguma coisa, tentou uma finalização, mas caiu bastante. O outro pelo lado esquerdo é o Leandro, que já foi dispensado, e o outro é o Vinícius Leite, que, sinceramente, olha, eu sei que boa parte da torcida do Paysandu gosta do Vinícius Leite, mas eu tenho um pé e meio atrás, porque não sei o que acontece com o rapaz, espero que ele recupere seu futebol, porque ele tem qualidade, mas do jeito que ele está nos últimos jogos, ou nos últimos tempos, ou nessa temporada inteira, por assim dizer, complicado. Então, esse ataque tinha o Wesley Garcia na esquerda, ele fez o gol atuando pela direita, o Juan Ribeiro que não entrou bem, e o Nicolas, que todo mundo sabe aqui, eu sempre defendi o Nicolas, eu acho que é um atacante acima da média, eu acho que ele tem identificação com a torcida, tem identificação com o clube, ele gosta da cidade, é algo bem legal de se ver, o carinho que ele tem pela cidade, pela torcida do Paysandu. Eu considero sim ele o ídolo da equipe do Paysandu, só que o Nicolas não faz uma boa Série B. O Nicolas está reclamando demais o tempo todo, uma preocupação enorme em reclamação, e às vezes você para ver o lance e questiona, por que tanta reclamação? Por que tanta reclamação? Se concentra, vai jogar bola. O Paysandu tem uma grande questão, é o reserva do Nicolas, que muita gente pede para o Nicolas sair, mas quem vai entrar? Se mantiver esse 4, por isso que é interessante ter variação tática, porque se manter esse 4-3-3, vai ter que colocar um centroavante também. Vai ser quem? O Gabriel Santos. Ok. Dá para confiar no Gabriel Santos? Vocês confiam hoje no Gabriel Santos? Porque eu não confio hoje no Gabriel Santos. Às vezes eu prefiro deixar o Nicolas meio mal na partida e colocar o Gabriel. Pode estar um erro meu, mas quando ele tem entrado, não estou vendo surtir efeito. Então, errou, falha no planejamento da montagem desse elenco da equipe do Paysandu.
uma situação do Paysandu que, como nós dizemos aqui, faltam algumas coisas, mas dá para o Paysandu sair dessa zona de rebaixamento e tentar, ao menos, fazer uma Série B segura. E quando eu digo segura, não é questão de acesso. É questão de ficar pelo menos no metade da tabela para chegar nas 3 últimas rodadas, não precisar pontuar e já pelo menos garantir a sua permanência para quem sabe, ano que vem, fazer um planejamento diferente para sim brigar pelo acesso. Mas vamos deixar isso para daqui a uns 5 meses, o caminho vai ser muito longo e a primeira vitória tem que vir, porque o elenco do Paysandu, por mais que tenha essa limitação técnica e por mais que alguns jogadores não estejam bem, dá sim para vencer seus adversários e dá para sair dessa posição, porque não é o lugar do Paysandu, é a zona de rebaixamento, nem com esse elenco que foi montado. É isso, amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o comentário de vocês aí e até o próximo.